Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar aqui o nosso treinamento na plataforma Agile gratuita. É muito importante que vocês sigam essa trilha de vídeos para que vocês tirem o maior proveito possível da ferramenta. Então eu estou entrando aqui na ferramenta na primeira tela, acabei de fazer meu primeiro acesso, e ele vai perguntar se eu desejo carregar um arquivo. A ideia aqui é que, como você está com o ambiente branco, você não tem nenhum arquivo de Agile para carregar, você vai colocar não, e ele vai te entrar na primeira, te colocar logo na primeira tela do Agile com tudo em branco, e eu vou explicar aqui para vocês cada detalhe da ferramenta. Aqui em cima você tem os menus, onde você tem acesso a todas as funcionalidades. A gente vai começar aqui pelo menu arquivo. No menu arquivo, você tem aqui logo no início esse menuzinho do novo, para quando você quiser cadastrar novas obras. Nessa primeira versão do Agile, nessa versão gratuita, essa funcionalidade está desabilitada, porque você só pode a cada sessão fazer uma única obra. Aqui você tem o salvar como, ou seja, você está aqui com o seu planejamento, com sua linha de balanço montada, e você quer salvar isso no arquivo para você continuar posteriormente o trabalho, você vai salvar como um arquivo com terminação, com extensão de Agile. Assim como você tem Excel, Word, Project, AutoCAD, os arquivos que você salva, você consegue abrir. No Agile você também tem essa possibilidade. E aí você vai ter o outro comando, abrir arquivo, para você abrir um arquivo que você salvou no segundo momento. Um outro ponto, uma outra funcionalidade interessante é o salvamento automático, ou seja, o Agile a cada 5 minutos ele faz um salvamento automático do seu trabalho. Para que isso? Caso você tenha feito algum comando, tenha se arrependido e queira voltar à situação que você estava há 5 minutos atrás, ele vai salvando. A dica que eu dou é que cada vez que você abrir, você dá um salvar como e gera um arquivo para que você não perca novamente o que você fez. Aqui você tem a função de diagramas, onde você consegue exportar, por exemplo, montei uma rede de precedência, um diagrama de precedências legais, quero exportar, quero mandar para um amigo, quero mandar para uma outra obra para ela visualizar, eu consigo exportar. E eu também consigo importar arquivos. Eu consigo ver um diagrama que eu achei legal, pegar de uma outra obra e jogar para a minha obra nova, para eu ganhar tempo no meu planejamento, então eu consigo importar esses diagramas. Inclusive, a gente está com esse nosso programa de indicações, onde se você indicar até 3 amigos na nossa página do Agile Free, se você indicar, cadastrar lá e colocar o e-mail, o nome de 3 amigos, a gente vai te enviar um conjunto de diagramas feitos pela equipe aqui da Aval Engenharia. Então são diagramas de diferentes tipologias de obra para que você consiga ganhar tempo e fazer o seu planejamento da forma mais rápida possível. Então essas são as principais funcionalidades aqui no teu menu arquivo. Vamos para o primeiro menu aqui, para o primeiro menu, que é o menu da tipologia, onde nessa tipologia, basicamente, o que você vai fazer? Você vai definir a EAP do seu planejamento, você vai definir quais são os locais, né? A gente trabalha com Agile, com planejamento baseado em locais. Quais são os locais onde as atividades vão acontecer? Quais são os lotes de produção que você tem, que você vai adotar na sua obra para o seu planejamento? Por exemplo, se eu for fazer uma torre, geralmente os lotes de produção a gente adota como lote de produção como sendo o pavimento. Se eu for fazer um conjunto de casas, muitas vezes a gente adota como lote de produção cada uma das casas. Então é aqui que eu vou definir como é que é essa tipologia da minha obra. Então, para fazer essa tipologia, eu venho aqui, adicionar local, cliquei, vou colocar aqui minha torre. E selecionada essa torre, eu vou colocar aqui embaixo adicionar, clicar de novo no adicionar local e ele vai adicionando novos locais aqui embaixo, tá? Que seriam, eu tenho a minha torre e aqui embaixo eu vou ter, por exemplo, os meus pavimentos. Então, se eu der 2 cliques, eu consigo editar esses meus pavimentos para que eu consiga ter lá, já pensando na minha linha de balanço, essa minha visualização com lotes de produção. André, eu quero fazer agora, eu quero, além do meu lote torre, eu quero ter um lote de controle de obra só para os meus serviços iniciais. Então, você deseleciona a torre, vem de novo em adicionar local, coloco aqui meus serviços iniciais, certo? E um dos princípios do sistema é que eu só consigo, né, controlar locais que tenham sublocais. Então, eu tenho que sempre selecionar, clico aqui dentro, mesmo que eu faça esse meu sublocal com o mesmo nome do local principal, certo? Então eu coloquei meus serviços iniciais, já pensando nos meus próximos passos de planejamento, é aqui que vão acontecer os movimentos de terra, escavação,
contenção, escavação, fundações, e depois eu vou para a torre onde eu vou controlar a minha torre por pavimento. Então é aqui que eu vou montar essa minha estrutura de lotes e essa estrutura inicial do meu planejamento. Um ponto importante é que na versão gratuita do Agilent você só consegue adicionar até 50 locais. Tá? Entre locais e sublocais, você só consegue adicionar ali essas 50 unidades. É uma limitação da nossa versão gratuita. Tem também algumas funcionalidades bem legais aqui nesses 3 pontinhos aqui. Nesses 3 pontinhos eu consigo, por exemplo, clonar um local. Digamos que eu tenho a torre 1, minha obra são 2 torres, eu quero ter a segunda torre, mas eu não quero ter o trabalho de ir lá e digitar novamente. Então eu venho aqui, seleciono a minha torre 1, clico aqui, boto clonar local, ele clonou o meu local da minha torre 1, vou chamar agora, vou dar 2 cliques, vou editar como torre 2, certo? Se eu quiser colocar, digamos assim, eu estou aqui no local 14, eu esqueci de digitar, eu quero colocar um local acima do 14. Você clica aqui, ó, ele vai lá e adicionou um local acima. Então eu consigo fazer isso tanto para cima quanto para baixo, para que eu não precise perder tempo lá digitando tudo de novo devido a um dos locais que eu esqueci de cadastrar. Vou clicar aqui e vou deletar, tá? Um ponto importante antes de sair dessa tela é a questão da definição das datas de início e término da obra. Então, antes de dar o próximo passo, de ir para a minha rede, gerar o meu planejamento, eu tenho que atribuir a data de início e de término aqui da minha obra. Então, vou colocar a minha data de início primeiro, vou estar aqui dia 2 de janeiro de 2021 e vou colocar aqui minha obra como se ela estivesse terminando no dia 2 de janeiro de 2023. Eu recomendo, né, a gente coloca aqui no Agilent geralmente em todas as minhas unidades, em todos as minhas torres, torre 1, torre 2, serviços iniciais, sempre a gente coloca a mesma data de início e término para todas elas, certo? Isso aqui é para você digitar a data de início e término da sua obra como um todo, tá? Para que você tenha um controle da sua obra, para que você tenha uma grade de planejamento alinhada com a sua realidade de prazo de entrega da sua obra. E ficou faltando essa última coluna, que é a coluna do pulmão. O que é esse pulmão? A gente sabe que durante a execução de um projeto existem incertezas que fazem com que a gente tenha variações nos nossos tempos de ciclo. Tem atraso de fornecedores, a gente tem aí questões climáticas, a gente tem questões de produtividades diferentes daquilo que a gente estava esperando. Então, todas essas incertezas existem no nosso processo produtivo. E existem várias formas de você combater essas incertezas. Tem pessoas que utilizam muito, e a gente também é muito fã desse método do Last Planner System, onde você faz um planejamento hierarquizado para minimizar essas incertezas. E tem pessoas que também gostam, tem algumas empresas e algumas correntes filosóficas que gostam de adotar os pulmões, que são intervalos de tempo que servem como amortecedores para essas incertezas. Então, quando eu colocar aqui, por exemplo, um pulmão de 30 dias aqui na minha torre 1, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar lá no meu cronograma uma faixa com 30 dias de duração entre o término da minha obra, né? Ele vai puxar do término da minha obra 30 dias para trás. E ele vai estar me alertando à medida que eu for fazendo o acompanhamento da minha obra e eu for invadindo esse pulmão. Tá? Então é só uma marcação que eu vou ter de 30 dias da data de entrega para trás, onde o sistema vai, à medida que você vai fazendo o acompanhamento da obra, te alertando dessa inserção das atividades dentro desse período, desse intervalo do pulmão. Tá, pessoal? Então são esses os comandos iniciais. Daqui para frente a gente vai continuar, né, com os outros menus aqui do sistema, com a rede, planejamento e execução nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e recomendo que vocês continuem assistindo os vídeos para que vocês consigam tirar o máximo de proveito da plataforma do Agilent. É uma plataforma que a gente está fornecendo de forma gratuita, mas que permite que você consiga fazer um planejamento completo da sua obra. Muito obrigado e até o próximo vídeo.